Hebreus 10, 35 a 38, diz assim a palavra do Senhor: Por que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu quero reler o versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Senhor, mas somente aquele que inspirou os homens a escreverem essa palavra é capaz de nos fazer entender o sentido dessa palavra. O único, ó Deus, que pode fazer-nos entender a orientação que vem de Ti mesmo é o Teu Santo Espírito. E por isso, Santo Espírito, nós imploramos a Ti, em nome de Jesus, revela além da letra, revela aos nossos corações a Tua vontade. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com vocês sobre a obediência precede a promessa. A obediência precede a promessa. Quando nós nos tornamos pais, quem é pai, quem é mãe, ou quem é responsável por uma criança, quem cria uma criança, algum adulto que tome conta de uma determinada criança, sabe que quando nós prometemos uma coisa a uma criança, é mais fácil passar o céu e a terra do que a criança esquecer da promessa que nós lhe fizemos. Não tem como uma criança esquecer de uma promessa feita por um adulto. Quando nós prometemos alguma coisa, a criança, quando confia em nós, confia na nossa palavra, a criança, ela vive, ela aspira, ela respira aquela situação, ela deseja o tempo todo vivenciar em torno daquilo que fora feita a ela em forma de promessa. Não é diferente conosco também, os adultos, não é diferente com as pessoas que conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus está ricamente cheia de promessas da parte de Deus. Existe até uma caixinha com alguns versículos que é chamado caixinha de promessas, onde ali tem algumas porções bíblicas, onde muitas pessoas vão ali e retiram um versículo e alimenta a sua alma daquilo ali que é porção da palavra de Deus, porque as pessoas têm necessidade, o ser humano, o cristão especificamente, ele tem necessidade de renovar ou sentir renovadas as promessas de Deus sobre a sua vida. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, cada vez que nós paramos para entender melhor a palavra de Deus, nós renovamos a nossa experiência, a nossa esperança nas promessas de Deus. Ainda mais o povo de Deus que sabe que Deus não mente, que sabe que Deus não retarda a sua promessa, que Deus não chega atrasado, ao contrário do que muitos falam no adágio popular, que Deus tarda, mas não falta. A Bíblia diz que Deus não falha, Deus não tarda, mas Deus é o Deus de promessa, o Deus que chega na hora certa. Mas eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio do escritor aos Hebreus, quando a palavra do Senhor diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem uma grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Todo mundo quer a promessa, mas para chegar à promessa, existem alguns passos que nós inevitavelmente precisamos dar. Para chegar em determinado lugar, nós precisamos sair de um outro determinado lugar. Nenhum de nós é onipresente e, portanto, se eu preciso chegar em determinado lugar, em um lugar B, uma localidade B, eu preciso sair da localidade A, eu preciso sair da posição
ou do momento em que eu me encontro, da situação em que eu me encontro. Quando nós pensamos em promessas, nós pensamos em crescimento, nós pensamos em melhoria, pensamos em bênção, pensamos em cura, pensamos em prosperidade, pensamos em tudo quanto Deus pode e tem prazer em nos ofertar. Nós pensamos sempre na grandeza dos tesouros celestiais, como que Deus abrindo as portas e nos mandando entrar e escolher aquilo que nós queremos pegar. Quando pensamos em promessas, nós não abrimos mão das promessas do Senhor. Nenhum de nós abre mão das promessas do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que antes da promessa, nós necessitamos de paciência. E é aqui onde muitas pessoas começam a ter algumas dificuldades na sua vida. Porque quando se fala de paciência, as pessoas nem sempre estão atentas aos pormenores que permeiam a paciência, as coisas que envolvem a paciência. Se você observar na sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, se você está acompanhando, você vai ler a partir do versículo de número 3, Romanos 5, a partir do 3, a seguinte descrição: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência. Nós estamos arraigados, nós estamos alicerçados, estamos cada vez mais crentes nas promessas do Senhor. Queremos que se cumpram as promessas do Senhor. E a palavra do Senhor mostra que as promessas, elas são precedidas pela paciência. Mas e o que gera paciência? A Bíblia diz que o que gera a paciência são as tribulações. É aí onde muitas pessoas recuam. Porque muitas pessoas querem chegar no terceiro andar de uma casa sem entrar pelo térreo. O terceiro estão as promessas. No segundo andar está a paciência. Mas no primeiro andar ou no térreo estão as tribulações. É por isso que Jesus falou: no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, enquanto estiverem no plano terrestre, enquanto estiverem no andar térreo, enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão passar por dificuldades. Não existe uma mágica para fugirmos de dificuldades. Podemos evitar algumas dificuldades na vida, podemos evitar alguns problemas, algumas situações vivenciadas por todos nós, cristãos ou não, são frutos das nossas opções, são frutos das nossas decisões e, portanto, tais tribulações são resultados de um trabalho exercido conscientemente pelas nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, ela produz a experiência. Só é experiente alguém que é paciente. Bote isso na sua cabeça. Tem pessoas que dizem assim: eu não tenho paciência. Primeiro, já está mentindo. A menos que você tenha convicção de que você não é cristão, eu tenho biblicamente como te provar que paciência você tem. Às vezes você não quer usar, é diferente. Você não quer usar, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Em ninguém, em nenhum ser humano, o Espírito Santo de Deus entra colocando menos do que o fruto do seu Espírito. E ele vem por completo. E nessa complexidade que ele traz para dentro de nós, toda a sua totalidade, a totalidade da sua existência que vem habitar em nós, dentro dessa totalidade está o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito traz dentro do seu bojo a paciência. Só é paciente, só é experiente aquele que experimenta a paciência. Exercer a paciência nos leva a sermos pessoas experientes.
É por isso que as pessoas que verdadeiramente, quando você olha no Antigo Testamento, no Novo Testamento, pessoas que tiveram profundas experiências com Deus, foram pessoas que sofreram muito. Possivelmente você deve estar pensando, então eu não quero ter tantas experiências com Deus, porque eu não quero sofrer muito. Ora, só tem duas opções: ou sofre muito com Deus, ou sofre muito sem Deus. Não tem como vir a este mundo e não sofrer. Ou você sofre muito, mas sabendo que o sofrimento está gerando dentro de você a paciência, dentro de você está trazendo experiência, dentro de você está trazendo esperança. Ou você anda por esse caminho, ou você vai caminhar o tempo todo na superficialidade e nunca vai ter algo de muito profundo com Deus. E ao contrário de muitas pessoas que têm experiências com Deus, você vai ficar o tempo todo como criança, sendo alimentado apenas com o leite e não com as coisas mais sólidas. A palavra do Senhor, quando nos orienta, em Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo 36, quando ele diz: vocês necessitam de paciência, para que depois de haver feito tudo, ou toda a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Vamos entender um pouquinho aqui o que diz a palavra de Deus. Precisamos de paciência para depois, não antes, depois de termos feito tudo. A paciência vem depois de todo o nosso exercício. Tem pessoas que acham que a paciência é antes de fazer alguma coisa. Eu preciso estar muito paciente para fazer alguma coisa. Não, eu primeiro preciso fazer alguma coisa, eu vou me desgastar nessa coisa, eu vou me envolver, eu vou cair de cabeça, eu vou adentrar neste caminho, e depois de tudo isso, exausto, sem forças, eu vou desenvolver uma coisa chamada de paciência. Depois de havermos feito toda a vontade de Deus, aí sim alcançaremos a promessa. Mas qual é a promessa do Senhor? Eu comecei dizendo que a palavra de Deus está recheada, está permeada de promessas. Várias são as promessas. E geralmente nós chegamos para Deus e cobramos as promessas de Deus. Por exemplo, há pessoas que chegam diante de Deus e colocam Deus contra a parede, quando a palavra de Deus diz assim: tudo quanto pedizes na oração, crendo, recebereis. Senhor, eu tenho te pedido isso o tempo todo, então está escrito na tua palavra, é promessa tua, e a tua palavra não pode mentir, a tua palavra não pode ser distorcida. Eu quero o cumprimento da tua palavra na minha vida. Ótimo, Deus é categórico, Deus é experiente para cumprir a sua palavra. Mas para que Deus cumpra a sua palavra, eu e você precisamos primeiro fazer a vontade de Deus. É como o pai que chega para o filho e diz ao seu filho: se você passar, no final do ano eu te dou um bom presente. No final do ano eu deixo você escolher um presente. Você primeiro precisa se esforçar, você precisa mostrar que você se tornou digno, que você se tornou alguém que é merecedor daquilo que eu estou te ofertando, daquilo que eu estou te dando. A obediência, ela revela a sua confiança em Deus. Quanto mais nós confiamos em Deus, mais nós obedecemos a Deus. Essa obediência, ela precisa ser imediata. Tem pessoas fazendo um trocadilho ou fazendo um intercâmbio com Deus, querendo primeiro que Deus dê um cheque em branco, que Deus assine um cheque em branco para que elas preencham depois. Ou seja, querem se tornar obedientes ao Senhor depois que forem abençoadas. Senhor, se tu me deres isto ou tu me deres isto, eu farei isto ou aquilo outro. A palavra de Deus diz que a obediência ela precisa ser imediata, porque essa obediência imediata, ela revela a nossa confiança em Deus. A obediência que revela a nossa confiança em Deus, ela não é questionadora.
Geralmente encontramos pessoas que chegam para perguntar a Deus. Muitas vezes eu tenho sido interpelado, algumas pessoas me perguntam, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a minha família? Existem coisas que nós nunca saberemos, nem aqui nem no céu. Nunca saberemos. E o porquê das coisas é uma delas. Por que é que determinadas coisas acontecem com determinadas pessoas que nós achamos que não deveria acontecer? Quando nós questionamos Deus, para que depois do questionamento, ou de acordo com a resposta às nossas questões, nós sejamos-lhe obedientes ou não, nós desacreditamos da onisciência de Deus e da sua vontade, da sua soberania, da sua determinação sobre tudo, sobre todas as coisas. A obediência revela a nossa confiança em Deus, porque há uma sensação de paz quando nós estamos exercendo a nossa obediência. É a sensação de dever cumprido, é a sensação de ter agradado a Deus, é a sensação de olhar para Deus e, de uma forma comparativa, olhar para Deus e sentir o rosto de Deus brilhando, alegre, sorrindo, por termos feito alguma coisa segundo a sua vontade. A obediência, ela é trabalhada dentro da paciência. A obediência, ela nunca é trabalhada fora da paciência. A palavra de Deus diz: não veio sobre vós nenhuma tentação, nenhuma força, nenhum agravo que não seja do suporte humano, que vocês não possam suportar. Mas fiel é Deus, que não deixará vocês serem tentados acima do suporte de vocês. Deus sabe qual é o calibre, Deus sabe qual é a força máxima, Deus sabe qual é o peso maior que vocês podem suportar. E a Bíblia diz que Deus faz tudo isso, Deus permite determinadas forças, pressões, determinadas circunstâncias sobre nossas vidas, para que juntamente com aquela circunstância, com aquela dor, nós possamos experimentar o amor de Deus. Não veio sobre vós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar, para que juntamente com a tentação, Ele possa vos prover livramento, juntamente, não é separadamente. É no meio da tentação, é no meio da dor, é no meio do momento de angústia, no momento em que nós achamos que a paciência já foi embora, é nesse momento que a paciência começa a ser forjada, é nesse momento que ela começa a ser trabalhada. Só espera em Deus quem confia plenamente no seu poder. É impossível alguém esperar em Deus, esperar, como já falamos de outras vezes aqui, não esperar apenas por esperar, mas esperar é do verbo esperançar, alguém que espera com toda a esperança, alguém que espera com toda a certeza, alguém que espera não simplesmente dando um tempo, esperando o cronos passar, esperando o tempo passar, mas alguém que espera, alguém que está satisfeito, em meio às tribulações, glorifica o nome do Senhor, sabendo que em momento nenhum o Senhor nos deixa sozinhos. A obediência, ela é trabalhada dentro da nossa paciência, porque as circunstâncias não podem anular a nossa obediência. Quando a palavra de Deus diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a palavra de Deus não diz: honra teu pai e a tua mãe se eles forem bons, se eles forem agradáveis, se eles forem perfeitos. A palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Se o pai ou a mãe não são dignos desta honra, aí o problema é do pai e da mãe, não é do filho. Mas o problema do filho é honrar o pai e honrar a mãe. Quando nós somos obedientes a Deus, as circunstâncias não anulam. Não importa se estamos passando por momentos alegres e conquistadores, ou se estamos passando por momentos tristes, sombrios. Existem momentos em nossas vidas que só cabem duas pessoas, você mesmo e o próprio Deus. Existem caminhos que são tão apertados,
Existem portas que são tão estreitas que só cabem dois, um dentro do outro, o Espírito de Deus dentro de você, sem o qual você não consegue atravessar essas portas, você não consegue passar por esses caminhos. O peso da dor, o peso e a dor que nós pagamos, revela a nossa paciência. Quando nós não nos importamos com o quanto temos que pagar, ou o peso que temos que carregar para sermos obedientes ao Senhor, nós valorizamos esta obediência. Quando você dá um presente a alguém, você o faz por amar essa pessoa, ou você faz para comprar essa pessoa. Há duas maneiras de presentearmos alguém, ou porque amamos alguém, ou porque queremos comprar esse alguém. As pessoas que bajulam outras dão presentes para comprar, querem se tornar dóceis para que em contrapartida elas logrem êxito diante de tais pessoas, sejam vistas como pessoas especiais, como pessoas específicas, como pessoas diferenciadas. Tratando-se de cristãos, nós entendemos que quando nós damos presente a alguém, nós damos porque amamos esta pessoa. E quando nós damos um presente a alguém, nós damos sim, de acordo com o valor que nós atribuímos a esta pessoa. E não há nenhum pecado nisso, não há nenhuma injustiça nisso. É diferente você presentear uma criança, por exemplo, chega no período de Natal, você compra um presente e dá para uma criança no orfanato, dá para uma criança carente, dá para uma criança que não tem pai, uma criança que não tem recursos para ter um presente, e você dá um presente para o seu filho, é totalmente diferenciado. Naturalmente, o presente que você dá para o seu filho é um presente mais caro, é um presente melhor, porque o peso e a dor que você paga, o investimento que você faz dentro ou em cima daquele presente, valoriza a pessoa a quem você está ofertando alguma coisa. A obediência, ela precede o cumprimento da promessa. Não existe nenhum cumprimento de promessa sem que primeiro sejamos obedientes. A pessoa que mais expressa isso é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Foi um sentimento de esvaziar-se, foi um sentimento de obediência. Obediência é um sentimento que nos leva a uma decisão clara, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obediência, ela precede o cumprimento da promessa. A promessa só se cumpre em cima daquele que é obediente. Jesus chegou para Deus, o Pai, e orou dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. E Deus não passou porque não era possível. Para que Jesus tivesse um nome acima de todos os nomes, diante de quem todos os joelhos se dobrariam, nos céus, na terra, debaixo da terra, um nome que repreenderia o mundo espiritual da maldade, o mundo espiritual das trevas, um nome que cura, um nome que liberta, um nome que purifica, um nome que salva. Para que ele tivesse esse nome acima de todos os nomes, ele precisou ser obediente até a morte. A primeira coisa que nós precisamos fazer, se queremos receber as promessas de Deus, é fazer a nossa parte. É fazer a nossa parte. Se você quer construir uma casa com apenas um pavimento, naturalmente a base desta casa não precisa ser tão profunda, dependendo da localidade em que ela está sendo inserida. Se você vai construir um prédio, naturalmente você vai precisar cavar muito mais. Naturalmente a base, a solidez, a robustez lá para baixo, as raízes que você vai implantar terão
a necessidade de serem maiores, mais avultadas, para que possa suportar toda a estrutura que você quer construir em cima. Há muitas pessoas que querem viver das promessas de Deus, querem ser ricas nas promessas do Senhor, mas não querem pagar o preço da obediência. A obediência é o alicerce para que Deus construa sobre nossas vidas as suas promessas, o cumprimento das suas promessas. Primeiro fazemos a nossa parte, depois Deus faz a sua parte. Deus jamais seria infiel diante das pessoas que são fiéis a Ele. Deus jamais abriria mão de cumprir as suas promessas para com aquele coração que Ele é fiel, aquele coração que Ele é quebrantável, aquele coração que se entrega completamente a Ele. Obedecer, antes de tudo, um ato de fé. O versículo 38, caminhando para o final, o versículo 38 de Hebreus 10, ele diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Nós não retrocedemos. Aqueles que têm fé são aqueles que vão até o fim, independente de circunstâncias, de consequências. Quem crê sabe esperar, e quem sabe esperar mesmo no sofrimento, acredita não nas circunstâncias. As circunstâncias não anulam a fé daquele que é obediente ao Senhor. As circunstâncias, elas servem apenas para escrever a nossa história. As circunstâncias servem apenas para dar respaldo a outras pessoas, ao lerem a nossa história, acreditarem que Deus continua sendo o mesmo Deus, o Deus justo, o Deus poderoso. E para concluir, alguém que é justificado, a palavra de Deus diz que mediante a fé nós somos justificados, mediante a fé em Cristo Jesus. Alguém que é justificado, alguém que foi lavado no sangue de Jesus Cristo, jamais será desprezado por Deus. Jamais será desprezado por Deus. Se alguém tem o seu sangue, se você é pai, se você é mãe, e você absolveu isso realmente como algo prazeroso, naturalmente você nunca negará o seu filho. A Bíblia chega ao ponto de dizer que ainda que uma mãe chegasse a esquecer do seu filho, negar o seu filho, repudiar o seu filho, contudo Deus jamais se esqueceria daqueles que lhe são fiéis. Hoje é muito comum encontrarmos histórias de mães ou de genitoras que abandonam os seus filhos, abandonam as suas crias, não de mães. Pessoas que tiveram seus filhos, mas desprezam seus filhos. Mas uma mãe verdadeira, assim como aquelas duas que lutavam, que brigavam diante de Salomão, uma dizendo que era mãe, a outra dizendo que era mãe, aquela quando Salomão decidiu então corta o filho no meio, dá uma banda para cada uma, aquela que é mãe, ela sente o desejo, o prazer em proteger o seu filho, abriu mão do direito de ter o seu filho para não ver o seu filho morto. Era melhor que o seu filho estivesse com alguém do que simplesmente o filho fosse partido no meio. Alguém que é justificado jamais será desprezado por Jesus. Sua obediência é um ato de justiça. Para o servo fiel, não obedecer a Deus é uma forma de desprezar a sua própria confiança em Deus. Não obedecer a Deus é, antes de tudo, desprezar a sua confiança em Deus. Só é obediente ao Senhor quem confia em Deus. Eu só posso acreditar no poder de Deus se eu tenho um íntimo relacionamento com Deus. Eu só posso acreditar, independente das circunstâncias, que no fim de tudo, Deus continuará sendo Deus na minha vida, se eu tenho profundas experiências com esse Deus. Mas se eu vou a esse Deus na incerteza, se eu vou a esse Deus não para obedecer a esse Deus, mas para usufruir daquilo que esse Deus pode me dar, eu preciso repensar a minha vida de servo, porque ao servo não compete discutir, ao servo compete obedecer, ao servo
compete obedecer. Para concluir, Deus sempre sabe que a minha obediência é um prenúncio do cumprimento das suas promessas. Cada vez que Deus vê um coração obediente, cada vez que Deus vê alguém que se quebranta, alguém que se esforça para ser obediente de uma forma irrestrita diante do Senhor, Deus tem prazer em poder cumprir a sua obediência. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que Deus abençoe você.